E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. Galera, dessa vez um vídeo de review de coleção. Como vocês podem ver aqui, ó, a mesa está cheia. E como vocês podem ver aqui, o mangá que vai ter a review da coleção é o mangá Tokyo Ghoul. É o mangá Tokyo Ghoul, galera, isso mesmo. Como ele foi um mangá que foi encerrado recentemente no Brasil, então, como de praxe, vai ter o vídeo aqui com a review da coleção. E ainda mais para fazer você ficar curioso aí para conhecer a obra se você ainda não conhece, e quem sabe começar a colecionar e começar a colecionar também o Tokyo Ghoul Re, que vai ser lançado aqui no Brasil no mês de novembro. Então, após a vinheta que o Alípio sempre coloca, vocês vão saber qual foi a minha opinião sobre a coleção, né, sobre a série Tokyo Ghoul. E como em todo vídeo de review, mesmo sendo review de coleção, tem o resumo da obra sem dar muitos spoilers. Bem, galera, então primeiro eu preciso começar explicando pra vocês o que seria um ghoul na história. Um ghoul é um ser humano que nasce de uma forma um pouco diferente, né? Afinal, ele não consegue comer alimentos que a gente está acostumado a comer. Um ghoul, ele só se alimenta de carne humana, né? Carne, sangue, etc. E por isso eles são vistos pela sociedade como monstros. Porém, como o ghoul inicialmente ele tem uma aparência humana, eles conseguem facilmente se misturar à civilização e convivem com os humanos como se nada estivesse acontecido. Mas é de conhecimento de todos que existem ghouls. Nosso personagem principal é o Kaneki, né? Kaneki, aí depende da forma como você pronuncia. Ele é um personagem, pelo menos assim, ao meu ver, no início da história, é um personagem muito chato, mano. Eu odiei ele no começo da história. Mas enfim, ele é aquela persona dele, né? Faz só as coisas lá, teve os problemas com a família dele, enfim. E ele tem a sua vida mudada, assim, drasticamente, num dia que, por acidente, ele acaba se envolvendo em um acidente com uma ghoul. Essa ghoul acaba morrendo. E ali, do nada, na hora, é feita uma cirurgia de transplante. Como a ghoul morreu, os órgãos dela acabaram sendo transplantados pro Kaneki. E ele acabou se tornando algo meio humano e meio ghoul. Uma outra coisa que difere os ghouls dos seres humanos é que os ghouls têm uma parte do corpo que pode se transformar em uma arma de batalha. E essa arma é chamada de Kaguni. Cada Kaguni tem uma característica específica e um tipo de poder diferente. Como para a sociedade os ghouls são vistos como monstros, existe uma organização que é responsável por capturar esses ghouls e mantê-los sob custódia. Os ghouls apelidam os membros dessa organização como pombos. Só que aí você deve estar se perguntando, se os ghouls têm partes do corpo que se transformam em armas, né, e eles são criaturas sobrenaturais praticamente, como que os pombos conseguem lutar contra eles? Acontece que todo ghoul que é capturado tem a sua Kaguni extraída, e é delas que os pombos fazem as Quinks, que são armas feitas de Kagunis de ghouls para lutar contra os ghouls. E galera, do que se trata basicamente a história do Tokyo Ghoul, né? Depois que o Kaneki acaba virando um meio humano, meio ghoul, do que a história vai girar? Vai girar em torno das descobertas dele, né, sobre o que é ser um ghoul. Ele vai conhecer também várias organizações, seja ela de humanos, né, ou seja ela também de ghouls. E tem uma coisa nessa história que é fundamental, galera. A partir do volume 7, né, quando a história se encontra na metade, acontece algo com o Kaneki que transforma ele completamente. E parece que você tá vendo um novo personagem. Do que eu achei, né, da história de Tokyo Ghoul? Inicialmente ela é uma história bem parada, pelo menos na minha opinião. E realmente ela é daquelas histórias assim, mas é uma história para contar a história no começo. Ela não tem muitas batalhas. Só que à medida que a história vai evoluindo, o autor vai acrescentando outras coisas e aí a gente consegue ter essa mistura tanto de uma história mais séria
quanto também de um mangá de batalha. O autor consegue misturar as duas coisas na história. Tokyo Ghoul, eu confesso que ele tem uma leitura muito difícil se você não está acostumado com esse tipo de mangá, porque ele tem muito texto. E é algo que, se você estiver lendo e se dispersar, você não vai entender. Em alguns momentos, em determinadas partes, eu tive que reler o quadro para eu entender o que estava acontecendo. Não que isso seja um ponto fraco da história. Eu mesmo estou acostumado a ler histórias mais simples, então, né, histórias que só de você dando uma lida uma vez já fica mais simples. Tokyo Ghoul, em alguns momentos da história, devido à história ser um pouco mais séria, eu tive essa dificuldade. Mas, novamente falando, isso não é um problema da história, é eu que não estava acostumado com o tipo de leitura. Uma coisa que eu gostei no Tokyo Ghoul é que ele explora outros personagens. A história não fica só focada no Kaneki. Só que também, ao mesmo tempo em que eu gostei, acaba sendo um dos pontos fracos que eu encontrei na obra. Porque, pelo menos no mangá, aparece muito personagem, só que não dá tempo do autor explorar todos eles. Pode ser que no Tokyo Ghoul Re ele acabe explorando mais ainda outros personagens. Mas dá pra ver que eles têm histórias bem construídas. Só faltou mesmo ter o desenvolvimento por parte dos personagens. Traços do mangá, galera. Os traços, eles são muito bem feitos. Apesar de eles serem um pouco rabiscados demais pro meu gosto, o autor desenha muito bem. E as cenas de batalhas não ficam confusas, muito pelo contrário, é muito foda assim de ver. E algo em relação aos traços em que eu preciso elogiar muito é as capas, né? Todo vídeo de compra vocês podem ver que eu falava, né, que, mano, as capas de Tokyo Ghoul, ó, como vocês podem ver aqui, são capas muito bem desenhadas, foda demais. Nossa, tem cada capa mais bonita que a outra, é uma coleção. Se você olhar ela assim de frente, né, e de trás, realmente é muito bonito porque o autor, ele consegue desenhar muito bem. Sobre a qualidade da edição. No começo, logo que o Tokyo Ghoul foi lançado aqui no Brasil, muita gente reclamou da qualidade da edição. Vocês podem se perguntar aí o porquê que as pessoas reclamavam. Porque o mangá, ele tinha um sério problema daqueles mangá que faz barulho, que quando você abre faz clac, 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 sabe? Parece que o mangá tá quebrando. Não sei se era o problema com a cola, não sei o que acontecia, mas eu mesmo passei por isso. No começo eu não me importava muito com isso, mas chega uma hora em que incomoda demais. Porém, esse problema ele é resolvido algumas edições depois. Eu não sei se o mangá chegou a ser reimpresso para tirar esse problema, mas você vai perceber que as primeiras edições de Tokyo Ghoul tem esse problema de você parecer que o mangá, você pegou o mangá, parecer que ele tá quebrando. Em compensação, uma coisa que eu adorei durante a coleção de Tokyo Ghoul é que praticamente em toda edição vinha um brinde. Ou vinha marca-página, ou vinha cartão postal. Então acho que isso é muito legal, né? O brinde sempre estimula a compra, né? Estimula você a comprar porque você quer ter aquilo, um exclusivo. E ali na minha coleção agora de marca-páginas, praticamente só tem marca-página de Tokyo Ghoul. Ainda sobre qualidade, o mangá ele veio com uma qualidade bem simples. Ele tem a capa um pouco mais dura do que uma capa convencional, pelo menos nas primeiras edições. Ao longo das edições, principalmente nessa última, eu percebi uma decaída em relação a essa qualidade da capa. Não sei se era isso que acabava fazendo o mangá ficar quebradiço, né, na hora que você abria. E ele veio com páginas em papel jornal. E isso acabou frustrando muitas pessoas, mas vocês sabem que geralmente mangás modinhas, a Panini vai lançar com uma qualidade um pouco mais inferior para fazer com que as pessoas comprem por ser mais barato. O mangá, quando ele foi lançado ao preço de capa de R$ 12,90 e na sua última edição, que foi o volume 14, o mangá está custando R$ 13,90. Então aí durante a coleção de Tokyo Ghoul, nós tivemos um royal de aumento. Como eu falei, é um mangá que já está completo em 14 edições e tem a sua continuação, que é o Tokyo Ghoul Re. Só que muita gente fala que se você quiser parar no Tokyo Ghoul, você pode parar. E se você quiser começar, né, do Tokyo Ghoul Re sem ter lido o Tokyo Ghoul, também não faz diferença. Mas tem aquilo, né, tem as referências. Então, aconselho que se você quiser ler o Tokyo Ghoul Re, você leia o Tokyo Ghoul antes. Uma coisa que eu gostava bastante nas primeiras edições de Tokyo Ghoul é que o mangá tinha um forte cheiro de café, né? Pra quem ainda não leu, os ghouls, eles fora a carne humana, eles só conseguem beber café, né? Que é a única comida que tem gosto pra eles. Todas as outras comidas que eles comem
tem gosto de, sabe, do que pra gente é nojento, tipo vômito, essas coisas. E o café é o único alimento que eles conseguem comer normal, né, como se fosse um humano normal. E o Tokyo Ghoul, pelo menos, eu não sei se é doideira de quem cheira mangá, mas nas primeiras edições, quando eu lia, eu sentia um forte cheiro de café vindo do Tokyo Ghoul, assim, e eu passava mais tempo cheirando mangá do que lendo. Não sei se é doideira aqui da cabeça de Joey, mas isso eu gostava, e ao longo do tempo ele se perdeu e ficou só com cheiro mesmo de papel jornal. Bem, pra finalizar, o mangá, ele é um mangá voltado para maiores de 18 anos, ele tem uma história um pouco mais séria. Como eu falei, pode ser que você que não esteja acostumado com esse tipo de leitura não goste. Se você pegar um mangá e não gostar, eu aconselho que você assista ao anime. O Tokyo Ghoul tem um anime que segue o mangá até uma certa parte e depois toma um rumo diferente. Então assiste o anime. O anime eles simplificam bem mais a linguagem e você não perde tanto tempo tentando assimilar os fatos e sim vendo o que está acontecendo na história. Então se você não é muito chegado a ler mangá, mas ficou interessado em conhecer o Tokyo Ghoul, aconselho você então a assistir o anime. Se eu gostei ou não gostei, eu adorei a história, galera. É uma história que realmente te prende, você vai ficando curioso pra saber o que vai acontecendo e principalmente depois da edição 7, que acontece aquele fato, que eu não posso falar aqui, que senão eu vou estragar tudo, aí que a sua ânsia pra ler o Tokyo Ghoul aumenta mais ainda. O que eu só não curti foi o final, eu achei extremamente apressado e um final praticamente sem fim. Pode ser que continue no Tokyo Ghoul Re e aí depois no final de Tokyo Ghoul Re a gente tem o final de Tokyo Ghoul. Ou pode ser que não, né? Não sei, eu não conheço a obra, mas vamos ver. No geral, é uma obra muito boa e que vale a pena você ter na sua coleção. Então, galera, essa foi a review da coleção do mangá Tokyo Ghoul. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para você receber as notificações, inclusive quando sair a review do Tokyo Ghoul Re, né, assim que ele lançar aqui no Brasil, aí você já é notificado e também vai vê-la. Deixa aí nos comentários o que você achou da série Tokyo Ghoul, se você leu, se você ainda não leu, o que você espera da série e se você está curioso para lê-la. No mais, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, galera, nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e...